Olá, seja bem-vindo a mais uma Conversa Pública. E hoje eu te convido a refletir sobre um tema íntimo da sociedade brasileira desde a sua colonização, a questão racial. Todos sabemos que a cor da pele, infelizmente, ainda é vista como um fator de diferenciação. Junta-se ao racismo o machismo e temos uma mistura desleal contra negros e especialmente mulheres negras. Neste mês de novembro, em que a consciência negra fica ainda mais em evidência, falamos sobre o papel da mulher negra na sociedade, com a ativista do movimento negro, Jurema Batista. A mulher negra sempre sofreu violência, né? Nós dizemos que desde que os negros foram sequestrados em África e chegaram no Brasil, elas sempre sofreram no corpo a violência sexual, a violência doméstica e a violência por excesso de trabalho. Então a gente tem a chamada abolição da escravatura, mas o racismo perdura, né? Porque o racismo, que é essa questão da história de existir, pensar que existe uma raça superior à outra, é uma coisa que perdura até os nossos dias. Ele ultrapassou a escravidão e chegou nos nossos dias. Então as mulheres negras, elas são as vítimas preferenciais dos racistas. E a violência contra a mulher negra é nada mais, nada menos do que a expressão do racismo. E então, porque nós, mulheres negras, temos o fenótipo, né? Ou seja, o cabelo, a cor da pele, a boca, o próprio corpo, o gestual da mulher negra, ele é um gestual que, para os racistas, não é uma coisa boa, né? A gente vê, por exemplo, no meio de comunicação, como a mulher é apresentada. Na maioria das vezes, as propagandas, quando chama para comprar um vestido, uma sandália, por mais simples que seja, não usa a mulher negra. Então, a mulher negra ela é muito coisificada. E essa coisificação é que faz com que aconteça essa violência. Então, a violência, às vezes, ela é sutil, né? Tipo, no mercado de trabalho, a pessoa não quer dar vaga para a mulher negra, pede para ela esperar em casa a chamada e ela nunca é chamada, depois de uma entrevista. Muitas vezes a mulher negra tem um determinado lugar, as pessoas ficam olhando com ela com desconfiança, tipo no shopping, com desconfiança, será que ela veio aqui para comprar mesmo? Né? É normal que quando a mulher negra, principalmente a mulher, vai entrar num banco que aquela porta sempre apita, mas no mercado de trabalho é um dos lugares que tem maior violência, porque o não acesso, né, o direito a acessar aquele lugar de mercado de trabalho, e também o que nós temos visto muito é chamada violência materna. Das mulheres, o Brasil evoluiu muito, né, na questão da maternidade. Mas, por incrível que pareça, existe um índice de óbito muito grande, né, a mortalidade materna. E esse índice ele é maior entre as mulheres negras. Nós descobrimos que existe, né, por exemplo, existe uma injeção que pode ser dada na mulher, né, de trabalho de parto, mas a mulher negra, em pesquisas feitas, né, pela área médica, as mulheres negras recebem menor número de anestésico. É aquela visão ainda de que negro é forte, de que negro aguenta, né? Eu sempre gosto de dar uma coisa que aconteceu comigo, né? Lembro que quando eu ter minha primeira filha eu gritava, né? Porque, claro, contração dói, né? Então, mulher grita. E o médico falando, poxa, uma negona dessa gritando assim, como se uma mulher negra não tivesse o direito, né, de, ao parir, ter o direito de estar gritando. Isso é uma questão. A questão, por exemplo, também do feminicídio, né, que a gente transformou crime contra a mulher em feminicídio. O maior número de mulheres que são mortas por parceiros, companheiros, são as mulheres negras. A mulher negra ainda é que ganha menos no chamado mundo do trabalho, o salário da mulher negra é menor do que do homem branco, do que do homem negro, do que da mulher branca. E na base da pirâmide salarial é a mulher negra que tem, né, mais alargada essa base da pirâmide. Então, assim, realmente, isso tudo é violência, né? A violência, ela é um tapa na cara, mas às vezes ela é subliminar, né?
Porque às vezes quando é um tapa, você pode revidar, você pode chamar a polícia. Mas quando é subliminar, né, mesmo quando você é vestido socialmente, te pedem para entrar no elevador social, a pessoa, não, mas desculpa, eu esqueci. Né? É uma coisa mais difícil. Quando ela é subliminar, é mais difícil de você atacar, é mais difícil de você denunciar. Né? Que as próprias pessoas dizem, mas isso não é racismo. Né? Racismo é se a pessoa falar, sai daqui, crioulo. Entendeu? Mas não é só isso. O racismo, ele existe de várias formas e a forma geralmente é essa, né? Impedir que você acesse as coisas boas, porque nós tivemos uma pessoa antropóloga, Lélia Gonzalez, que escreveu um livro chamado Lugar de Negro. Então, se você estiver nesse lugar de negro, aspas, você não incomoda, tá? Se você estiver no lugar que as pessoas não consideram um lugar de negro, como por exemplo, né? Eu tenho vários amigos que são da área jurídica e que acabam o trabalho e vão ao shopping. Sempre vê alguém perguntar para eles alguma coisa achando que eles são seguranças do shopping. Então, assim, tá de terno, é negro, é segurança, tá? Nada contra segurança, né? Nada, mas assim, é só achar que o negro só deva exercer determinados espaços da sociedade. E o racismo é exatamente isso. Ele te diz o lugar onde você deve ocupar, diz o lugar que você não deve entrar, diz o que você pode acessar e o que você não pode acessar. Isso, assim, para mim, é a pior coisa do racismo. Numa sociedade machista, né, então você já tem a mulher como um ser menor. Né? Então você já tem a mulher só com uma visão de que essa mulher ela deva estar fazendo um trabalho na invisibilidade. E quando a mulher quer ser protagonista, ela tem que romper com o machismo. E quando ela quer romper com o machismo, na maioria das vezes, ela sofre com essa sociedade que está preparada, patriarcal, né? Que está preparada para receber uma mulher, né? Digamos, uma mulher doce, como se uma mulher que trabalha fora, que vai à luta, que luta pelos seus direitos, não tenha doçura. Né? Então, o machismo, ele contrapõe a humanidade e a sensibilidade. Né? Então, assim, e aí sempre se alegam, as mulheres são sensíveis. Então, se são tão sensíveis, elas não devem estar em carreiras de comando, não vão saber comandar. Isso é o machismo, né? Que diz que a mulher também não deve ter direitos a ter direitos. Né? Direito do seu próprio corpo, direito de pensamento livre. Muitas mulheres dessas que morrem são mulheres que discordaram, né, dos seus parceiros, dos seus irmãos e foram assassinadas. E para nós isso sim é uma coisa, e para a mulher negra ainda é pior. Porque, como eu falei anteriormente, né, se existe um lugar para a mulher negra na sociedade, que geralmente é o lugar de subalternidade, né, de trabalhar na invisibilidade, quando essa mulher negra ela quer se mostrar para a sociedade, seja com seu cabelo natural, né, com a sua beleza da sua pele, ela geralmente vai encontrar pela frente uma luta, uma divergência, nunca é uma coisa muito tranquila. Há centenas de anos, os negros sofrem com as injustiças sociais. Leis foram criadas para nos proteger. Mesmo assim, é a educação que precisa entrar nessa equação, que pode finalmente criar uma sociedade mais justa. As mulheres precisam de mais espaço e quando a cor da pele delas é vista com inferioridade, essa necessidade de empoderamento é ainda maior. Foram 300 anos de escravidão, 100 e poucos anos de abolição. História, se a gente for pegar do ponto de vista histórico, 100 e poucos anos é muito pouco, né? Você pega várias nacionalidades que são milenares, né? O Brasil, 500 e poucos anos. Então isso realmente, tanto do ponto de vista da construção do Estado brasileiro, quanto da abolição da escravatura, historicamente é uma coisa muito curta. Então existe ainda na cabeça das pessoas, principalmente que vem do setor abastado da nossa sociedade, ainda, mesmo que eles dizem que não, uma visão escravocrata, né? Uma visão de que o negro existe para servi-los, né? Então, o negro existe para servi-los. Então, você pega, por exemplo, as escolas, e aí a escola reproduz muito isso. Se você for numa escola
principalmente particular, você vai encontrar poucos negros. Então, essa criança branca que não vê negro na vida dele a vida inteira, até ele chegar na universidade e pós-universidade, ele acha que o negro não faz parte do mundo dele. Aí quando ele vira dono da coisa, né, dono do negócio, ele não consegue ver no negro uma pessoa capaz de estar ocupando um lugar da sua própria empresa. Que a vida inteira ele só viu o negro na escola dele, limpando, lavando, cozinhando. Então, essa história de 300 anos de escravidão impacta, porque você tem hoje muitas pessoas que veem o negro ainda exatamente, né? Querem que o negro trabalhe com uniforme, para diferenciar bastante que não é da família dele. Quer que o negro use roupas brancas, né? Para não... a coisa da brancura como uma coisa simbiótica, com a beleza, com a limpeza. Então, realmente, a gente sente que nós estamos muito perto ainda, né? 100 e poucos anos, 300 anos de escravidão, fez a cabeça de muitas gerações. E hoje nós temos os filhos dos senhores de escravo que são donos das coisas. Eles deixaram de ser donos das fazendas. Aliás, nem tanto, né? Alguns ainda são donos de fazenda, mas eles são donos dos negócios que tem na sociedade. E quando eles são donos dos negócios, quando necessário, eles colocam o negro no lugar que eles acham que o negro merece. O governo, a gente diz o seguinte, né, que ele é responsável pela condição que o negro vive hoje, porque a escravidão foi governamental. Deixar de ser escravo também foi através de atos governamentais. Então, para o negro dar um salto de qualidade, né, e de vida pós-abolição, deveria o governo fazer políticas, que a gente chama hoje de políticas de ações afirmativas, para que os negros tivessem direito à educação, à saúde e não vivessem na miséria, na extrema pobreza. E exatamente nesses lugares onde se concentra a maioria negra, é exatamente o lugar que o governo chega pouco. É o lugar que não tem água, é o lugar que não tem a luz, é o lugar que geralmente o governo, ao invés de chegar com políticas sociais, chega com a polícia. A polícia, ela tem que ser a última a chegar numa situação. Os serviços sociais, a saúde, a educação, o psicólogo, o lazer, né? A habitação, isso tem que chegar antes da polícia. A polícia tem que chegar para resolver conflito. E o Estado tem que chegar para dar condições humanas para as pessoas viverem. E é isso, até hoje, a gente tem dificuldade. Porque existem os bolsões de pobreza, e onde existe um bolsão de pobreza, existe maioria negra. Como a escravidão foi uma política de governo, o governo tem que fazer política de ação afirmativa para vir a incluir esse negro. E aí a gente não está pedindo privilégio, a gente está pedindo que o governo assuma que no Brasil o rescaldo da escravidão, aliado com o racismo institucional atualmente, ele coloca o negro em situação de muita desvantagem. Por isso, o governo deve pensar políticas de inclusão da população negra, seja por meio de cotas na saúde, seja por meio de cotas nos meios de televisão, de propaganda governamentais que o governo faz. Então, enfim, né? Onde tem dinheiro público, quando se pensa em gastar dinheiro público, tem que pensar que existe uma população, né, que foi esquecida durante séculos e que ela merece ser incluída. Isso é ação afirmativa, né, que pode ser via política de cotas ou políticas orçamentárias. Designar X do orçamento para atingir o lugar onde mora a população negra. Não vai ter jeito. Ou o governo faz isso, ou a gente vai viver a vida inteira dizendo que nós somos pessoas em situação de subalternidade. Depois da Lei Maria da Penha, aumentou o número de mulheres que apanham. Não é isso. Depois da Lei Maria da Penha, aumentou o número de mulheres que denunciam, porque elas sabem que tem uma lei que vai, no caso, levar em conta o que ela está falando, vai fazer o afastamento do agressor, né, durante um determinado tempo, né? E é igual a questão do racismo. Quando a gente começou a falar de cotas, uma coisa que explodiu no Brasil. Porque quando você fala da questão,
a questão ganha um outro peso, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela favorece a mulher a estar falando, né, a fazer a denúncia. Agora tem delegacia de mulheres e as mulheres sabem que tem mulher para atendê-las quando elas forem fazer uma queixa. Então, elas se sentem mais acolhidas, né, mais... sabe que tem um lugar, né, público onde ela possa fazer a sua queixa e não receber, vai para casa, se acerta com seu marido. Se você fez algo, seu marido não sabe porque te bate, mas você sabe porque apanha. Muitas mulheres ouviram isso, né, e numa delegacia de mulheres não ouvem isso. Boa parte da sociedade ainda vê a luta racial como vitimismo, mas só através do debate e da busca por direito e reconhecimento poderemos ter um país mais justo. Os exemplos de sucesso das mulheres negras são muitos e provam que a pele não faz a menor diferença quando temos oportunidades iguais. Tivemos ano passado a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, onde a gente fala que nosso cabelo é bonito, nosso cabelo não é duro, nosso cabelo é crespo. Ruim, né? Duro é o seu racismo. A gente fala isso, né? Então, assim, assumir nosso cabelo, assumir que a gente temos a nossa beleza, né? Isso fortalece muito para que você vá para a luta. Porque se você se acha um zero à esquerda, fica difícil você reivindicar seus direitos. Então, um dos fatores que hoje a gente vê um grande número de mulher negra empoderada na televisão, com cabelo natural, isso se deve exatamente a esse histórico de mais de 30 anos de movimento negro, de movimento de mulheres negras. Eu fiz 60 anos agora, né? E sou protestante. E eu agradeço muito a Deus, né? Porque estou podendo ver isso ainda acontecer, né? Muitas amigas minhas partiram sem ver o que eu estou vendo hoje. Hoje, por exemplo, hoje eu já vim da universidade, da UFRJ. Ontem eu fui na Unirio. Todos os dias eu vou na universidade fazer palestra e tenho hoje vários núcleos de estudantes negros por várias universidades públicas, privadas, né, chamado Coletivos de Juventude Negra. Então isso foi uma coisa que começou conosco lá atrás, quando a maioria nem tinha ainda faculdade, no caso eu já fazia faculdade, mas a maioria nem estava na faculdade, mas a gente, inclusive pela questão da violência, por viver a maioria em comunidade, a gente sofria violência muito braba, as pessoas da nossa cara falavam que elas bem queriam, e a gente foi fazendo uma luta até na Constituição de 88, colocar o racismo como crime inafiançável. Então, assim, eu faço parte dessa história, né? E com orgulho, né? E mais uma vez agradecer a Deus e a toda essa militância. Nós não fizemos sozinhos, foi um coletivo, fomos coletivo que fizemos essa mudança que a gente está vendo no país hoje. Se a gente tiver um programa de educação que coloque o negro, não como, o negro um dia foi escravo. O negro viveu uma situação de escravo, mas eram livres no continente africano. Também quando falam África, parece que a África é um país. Não é. É um continente que tem vários países, né? Quando as pessoas souberem que os negros lá eram reis, rainhas, que já dominavam, né, várias coisas que trouxeram para aqui, inclusive escravizados, quando a educação tiver uma revisão educacional em nosso país, quando na verdade a verdadeira história do povo negro, as pessoas vão poder se orgulhar de que o negro ele é fundador dessa nação. Aí sim o racismo ele pode sair desse lugar comum, né? E aí a gente vai se poder se amar como irmãos, porque para ser irmão a gente tem que ser respeitado. E o racismo ele não respeita o outro, ele coloca o outro como menor, como inferior. Acredito sim. Eu sempre acredito que o melhor está por vir, mas a gente não pode descansar. Eu sempre digo, né? O preço da nossa liberdade é eterna vigilância. Então estejamos vigilantes nos meios de comunicação, nos meios educacionais, brigando para que exista uma outra visão de se ver o negro no Brasil. Eu tenho uma filha de 39, uma de 32 e uma de 31. Uma chama Viviane, outra chama Dandara e outra Nhanuí. E tem uma neta chamada Elis. E elas me acompanharam muito no movimento, em passeata, palestras. Então aqui dentro de casa a gente fala de negro o tempo todo, né? Assim, a menor propaganda de televisão que elas veem tem um questionamento.
Ali, mas olha, aquilo ali não tá legal, né? Então, você acha que o melhor de legado que eu passei para elas foi essa visão de que nós vivemos numa sociedade racista, mas isso não pode nos paralisar. Tanto que das 3, uma é advogada, né? Trabalha como advogada, mas milita, né, na questão do combate ao racismo. Tem uma que é jornalista, né, que tem um programa de TV dela. E tem uma outra que é assistente social, que também trabalha com a população em situação de vulnerabilidade. E todas têm, no trabalho delas, elas têm o foco da questão racial. E a minha, que é jornalista, ainda por cima agora está entrando nesse mundo de empreendedorismo e está fazendo o Afro Gourmet, um evento que ela faz todo mês de comida afro-brasileira. Então eu tenho muito que me orgulhar da educação que eu passei para minhas filhas. O meu conselho é o seguinte: você ficar esperando que a sociedade vai aí na tua casa te levantar e dizer, olha, venha que eu tenho emprego para você, venha que eu tenho um banco escolar para você, as coisas não são assim. Você tem que primeiro, de dentro de você mesmo, tirar essa força que nós temos, sabe, dos nossos antepassados, dos que vieram em navios negreiros, que na época se chamava tumbeiros. Por que tumbeiros? Porque nesse translado do continente africano para cá, muitos morriam. Então era uma tumba, tumbeiros. Viam nos tumbeiros, morriam, eram jogados ao mar. Nós somos descendentes desse povo e somos hoje 54% da população brasileira. Apesar disso tudo, dessa dificuldade, dessa mortandade, desses tantos nãos que nós levamos, nós hoje conseguimos, inclusive, ter alguns juízes, né, muitos da universidade, e você também pode. Você também pode. Mire-se, né, no exemplo dos que vieram antes de você e que permaneceram e que estão aí fortes, lutando para ter uma sociedade melhor. O programa Conversa Pública de hoje fica por aqui, sempre agradecendo a sua audiência. Eu me despeço hoje com um pedido de reflexão baseado nas palavras do grande Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da sua cor de pele, sua cultura ou ainda a sua religião. As pessoas precisam aprender a odiar e se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Até a próxima edição.